Bem, desde pequeno, eu sempre gostei de história. Mas, mesmo assim, muitas vezes eu me perguntava, por que aprendemos história? Às vezes parece algo tão fútil saber das coisas do passado. Você vê coisas na escola de 300 anos atrás e você acha que você nunca vai usar aquilo para nada, que nunca vai servir na sua vida. Ou é o que nós achamos. Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Levone, sou aluno do 8º ano e, como eu já disse, eu sempre gostei de história. Acho que eu comecei a gostar por causa de vídeos que eu via no YouTube. Os que eu mais gostava eram os da Revolução Francesa ou da Segunda Guerra. Tudo que nós fazemos deixa algum tipo de rastro. Independente da ação, do impacto, do lugar, tudo que nós fazemos deixa algum tipo de rastro, tem algum tipo de consequência, no que é conhecido como efeito borboleta. Por exemplo, esse daqui é o Gumball, protagonista da série do Incrível Mundo de Gumball, e essa foto é do episódio A Borboleta. Nesse episódio, ele liberta a borboleta e acaba gerando uma sequência de acontecimentos que termina num tornado. Tudo bem, é exagerado, é o humor da série, mas dá para você entender como funciona o efeito borboleta. O simples fato dele libertar uma borboleta acaba gerando um tornado gigante. Vamos pensar em algo mais comum no nosso dia a dia. Pelé. Pelé é o rei do futebol, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo, mas o Pelé foi para a primeira Copa dele com 17 anos. Agora, se o técnico do Brasil, há 80 anos atrás, não convocasse o adolescente, podia ser que o Pelé não fosse o rei do futebol, que o Brasil não fosse o país do futebol, podia ser que o Brasil não tivesse nem sequer uma Copa. Repare que eu só trabalho no campo das possibilidades, mas é interessante pensar que uma ação que podia, de primeiro momento, não ser tão útil assim, impactar diretamente nas nossas vidas. Vamos pensar em iluminismo, que muitas vezes parece meio inútil pensar nessas ideias do passado. Adam Smith teve a ideia do liberalismo econômico, que é mais ou menos como funciona o capitalismo, sistema econômico brasileiro. Montesquieu teve a ideia da tripartição de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que é como funciona a República Brasileira. Ideias de pessoas de 300 anos atrás impactam diretamente no sistema político do nosso país. Vamos pensar agora em algo mais recente. Depois da Segunda Guerra, a gente teve a Guerra Fria. Foi basicamente uma guerra de influências, de poder entre Estados Unidos e União Soviética. Aí a gente teve a dissolução da União Soviética, uma espécie de supremacia estadunidense, e agora a China surge como uma nova superpotência. Nesse caso, todos os acontecimentos tiveram uma proporção muito grande, foram muito significantes. Mas se uma coisa pequena, há 80 anos atrás, tivesse sido um pouco diferente, o nosso mundo atual não seria o mesmo. Entendeu como funciona o efeito borboleta? Mas saber do passado, saber de história, não nos ensinaria sobre o mundo atual por si só. Claro que é importante, mas precisa ter algo mais, sabe? Por isso, é importante ver os acontecimentos passados e observar as consequências deles no nosso presente. Por exemplo, vamos dizer que eu estou estudando para a prova de um professor e eu tenho acesso à prova antiga dele. Eu posso ignorar isso e estudar sem a prova do professor. Tudo bem. Mas se eu estudar com a prova do professor, eu posso ter um estudo mais rápido, mais prático, melhor. Se eu souber do histórico do professor, isso não me ajuda em nada, de como ele cobra as provas. Isso não me ajuda em nada. Eu precisaria observar como ele cobra as provas, o padrão de como ele cobra as provas, para assim eu ter algum tipo de melhora real no meu estudo. Entendeu? Vamos voltar para a geopolítica. França e Reino Unido foram rivais por muito tempo, mas agora eles são aliados. Se eu quisesse entender a relação dos dois só com isso, eu conseguiria? Não. Eu precisaria olhar como cada guerra, cada acontecimento impacta no cenário político atual. Eu precisaria olhar os acontecimentos passados e ver como eles se refletem no cenário atual dos dois. E todos nós gostamos de projetar o futuro, não é mesmo? É legal pensar no que vai acontecer. Mas dá para projetar o futuro usando o passado? Dá. Vamos continuar com o Reino Unido e França. Os dois foram rivais por muito tempo, mas atualmente são aliados. Então a chance de ter algum tipo de conflito entre os dois é baixa. Agora, Índia e Paquistão quase tiveram uma guerra recentemente. São rivais históricos. Então a chance de ter algum tipo de guerra entre os dois é alta. Então, com base no histórico dos países em questão, dos padrões do relacionamento deles, nós conseguimos prever, por qualquer que seja o motivo, se acontecerá algum tipo de conflito ou não. Vamos voltar para o futebol. Boca e River são dois times argentinos que constituem o talvez maior clássico da América do Sul. Os jogos entre esses dois times costumam ser muito brigado, ter muitas faltas, muitos cartões, enfim. Agora, pense em dois times que não são tão rivais, um jogo que não vale tanta coisa. Os dois times não costumam ter tanta briga nos jogos desses times.
Se por, novamente, qualquer que seja o motivo, você quiser prever se acontecer algum tipo de briga, algum tipo de conflito dentro do jogo, é muito mais provável que Boca e River, dois times que são rivais, briguem do que dois times que não são tão rivais assim. Estudar história serve para alguma coisa mesmo? A mensagem que quero trazer aqui é que história não é uma matéria inútil. A não ser que você queira se tornar um historiador ou faça por hobby, não sei, você não precisa saber de tudo, ser um gênio da história. Mas saber o básico te ajuda a compreender o passado, entender o presente e projetar o futuro. Muito obrigado.